Oi, boa tarde. Então, estamos em mais um de nossos encontros. Hoje vamos tratar das cláusulas de segurança que devem ser inseridas num contrato social quando criarmos uma holding patrimonial familiar. São cláusulas que vão garantir a perpetuação desse patrimônio. Há que ser incluída uma cláusula que trate da incomunicabilidade, ou seja, aquele patrimônio que foi constituído e transmitido para a criação de uma empresa, visando facilitar a sucessão desse patrimônio em favor dos sócios dessa empresa, que são os filhos. Esse patrimônio não se comunicará com os futuros maridos, companheiros, companheiras e etc. Outra cláusula muito importante é a cláusula de inalienabilidade, em parte do patrimônio ou em todo o patrimônio por um prazo determinado, ou por um prazo até a alteração desse contrato social pela maioria dos sócios. Essa inalienabilidade é interessante para os casos em que um patrimônio seja de interesse da família, mantê-lo por gerações. Por exemplo, locação de salas em um prédio comercial, locação de salas em um shopping center. Esses são frutos que esse patrimônio gerará por décadas. Então, é importante, de repente, que esse patrimônio seja clausulado com a inalienabilidade. Importante também uma cláusula prevendo a impenhorabilidade. Por quê? Na constituição dessa empresa, esse patrimônio ele foi todo analisado, avaliado e todo o seu cadastro foi levantado de IPTU, de dívidas de condomínio em relação ao imóvel e todas as certidões dos sócios, ou seja, foi-se garantida com essas certidões, foram garantidas as regularidades em vários órgãos. Então, os órgãos importantes, eles têm certidões, e essas certidões deverão ser emitidas e guardadas. Por quê? Porque a saúde financeira dessa família é que garante a blindagem desse patrimônio. É exatamente a ausência de gravames e de obrigações em que esse patrimônio seja objeto de qualquer tipo de gravame, essas certidões é que vão garantir que nenhum desses imóveis ou desses bens estão gravados. Então, essas cláusulas são cláusulas muito importantes. Outra cláusula que eu entendo que é de muita importância também é a chamada cláusula de reversão. Nessa cláusula, os pais que são esses instituidores dessa nova empresa e que são os responsáveis pela transmissão desse patrimônio para garantia de sucessão tranquila, pacífica, sem conflitos para os filhos, esses pais podem inserir essa cláusula, chamada cláusula de reversão, em que, caso o pai faleça primeiro que a mãe, as cotas do pai sejam revertidas em favor da mãe, que concentra todas as cotas dela e as que estarão sendo transmitidas para ela por ocasião do falecimento do marido. E vice-versa. Transmitidas as cotas da mãe que faleceu para o pai, com todas as garantias de acumular todas essas cotas para, no futuro, na ausência de ambos os cônjuges, pai e mãe, os nuproprietários, que são os filhos, recebam, então, esse patrimônio livre, desembaraçado e já sem o ônus do usufruto, ou seja, livre de qualquer tipo de gravame. Muito importante essas considerações. Até a próxima. Tchau.